E toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, como eu já havia falado para os irmãos, deixa eu ver um lugar melhor aqui, essa câmera. Como eu havia falado para os irmãos, eu vou agora, com a ajuda de Deus, ler um trecho da palavra que o Senhor me dará a graça de ler. Vamos ler aqui então o capítulo 25 de Mateus. 25 de Mateus. A partir da 25 de Mateus, o começo já, primeiro versículo, 25 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite surgiu-se um clamor. Aí vem o esposo, e saiu-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Perdoa, irmãos. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendei e comprai-mos para vós. E comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Perdoe, meus irmãos, estou um pouquinho com a garganta, mas eu creio que isso não vai atrapalhar o que nós vamos falar. Irmãos, aqui nesse texto, nós vamos observar que não se fala da noiva, que se fala somente das virgens. Sabe por quê, irmãos? Vou tomar um pouquinho de água aqui para os irmãos compreenderem bem. É porque esse texto, essa parábola, o Senhor Jesus conta, aqui está bem claro, que ele conta a respeito de um grande banquete, de uma festa nupcial, que dentro da tradição judaica era feito assim, irmãos. Não é como nós. Era um casamento judaico. É diferente do nosso casamento, da nossa cultura. Isso aqui era uma cultura. Não sei se ainda se pratica esse tipo de cultura lá até hoje, não sei, mas era uma cultura na época. Não posso dizer para vocês, porque eu não estudei sobre isso, mas isso aqui eu sei que era uma cultura. Quanto a hoje, não posso afirmar, mas eu até acredito que possa ser. Se tiver alguém que saiba, pode deixar no comentário. Se não quiser deixar, não tem problema, irmãos. Eu quero dizer que posso não ter muito conhecimento nas tradições judaicas, mas eu já fui em Israel várias vezes e conversei com muitos rabinos, conversei com pessoas que têm conhecimento e realmente é isso que eu estou falando, tem um fundamento, irmãos. Ai, meu Deus, me perdoa, irmãos. Então esse casamento, irmãos, que nós demos aqui, que o Senhor Jesus fez essa parábola, e tratava-se de um evento importante, que era um casamento judaico, diferente do nosso, certo, irmãos? Diferente da nossa cultura. E ele acontece em 3 fases. Esse casamento acontece em 3 fases. Antes de eu começar a exortar essa palavra, eu quero que vocês entendam. Primeira fase era tido como um firmado, uma promessa entre os pais do noivo mediante um contrato. Ele ficava noivo com a filha, mas assim, às vezes não era um contrato escrito no começo, não sei como que é hoje, mas ele falava, pedia a filha para o pai em casamento e ali ficava como se fosse um contrato. Não podia passar mais de 1 ano, irmãos, aquele casamento, certo? O contrato e o noivado era uma promessa pública. Tem que ter mais gente, ele pedia a mão da moça, né, em casamento, pedia ela em noivado, era uma promessa pública. Havia troca de presentes entre os noivos e a partir daí
o casamento só seria desfeito mediante um divórcio, certo, irmãos? E a festa nupcial, que é a celebração, que é aquela festa que todos conhecem, que existe nos nossos casamentos também. Poderia acontecer, o casamento poderia acontecer até um ano após o noivado, podia durar vários dias, a festa do noivado. E então, irmãos, o casamento poderia também durar até 2 dias. Poderia se fazer uma festa de casamento de 2 dias, irmãos. Santo é o nome do Senhor, já pensou? Então, irmãos, vejamos que quando o Senhor Jesus fala aqui, irmãos, das 10 virgens, é porque nesta festa, irmãos, judaica, as 10 virgens são as madrinhas, vamos dizer assim, são as madrinhas do noivo e da noiva. Não é que as 10 virgens ia ficar com o noivo. Não, muita gente interpreta isso. O noivo só tinha uma esposa. As 10 virgens eram as concubinas que iam levar ou iam ajudar lá dentro do quarto em alguma coisa, enfim. Era uma tradição, elas tinham que esperar o noivo. Quando o noivo chegasse, elas, como não existia luz elétrica, elas tinham lamparinas, elas levavam o noivo até a porta, onde já estava a noiva lá no quarto esperando, e elas entravam junto com aquelas lamparinas, certo, irmãos? Era um casamento judaico, não era um casamento poligâmico, né? Que era um casamento monogâmico. Um homem casava com uma mulher só. Hoje existem casamentos poligâmicos em regiões lá do Oriente Médio, principalmente no meio de outras culturas, né? Não vou falar nome de raças aqui porque Deus sabe por quê, mas existe. Mas entre os judeus já não existe isso. Eles têm um casamento com uma esposa. Ah, mas eu já vi naquele filme, naquilo que o outro tinha 2 mulheres, Salomão tinha não sei quantas e não sei quantas concubinas. Tudo bem, mas a esposa dele era uma só. Concubina era uma coisa, a esposa era uma só. Depois isso foi acabando, irmãos. Hoje, atualmente, quase não se vê isso no meio dos judeus. Vocês podem ter certeza que não cabe a mim aqui julgamento, porque eu não acompanho muito a cultura judaica, faz alguns anos que não vou até Israel, mas sempre procuro estar em, vamos dizer assim, sintonia com Israel, porque é um país que eu amo muito, certo, irmãos? E que também tem algumas origens, por isso posso falar com uma certa liberdade, certo? Então o casamento não era poligâmico, as virgens, está dizendo aqui que eram virgens, tinha prudentes, está escrito aqui, tinha loucas. Não eram para o noivo. Pode reparar que a noiva não estava junto com elas, só estavam as virgens. Então, desmistificando a palavra virgem utilizada no texto, na época, era utilizada na época de Jesus para indicar a castidade e a pureza. Também tinha seu uso muitas das vezes em referências a jovens que eram virgens, a solteiros, não é? Que ainda não tinham tido um contato, vamos dizer assim, físico. Os irmãos estão entendendo, porque isso aqui é um vídeo, eu não vou ficar falando. E essas madrinhas, essas virgens, a função delas, irmãos, era muito especial no cerimonial do casamento. Elas tinham que sair para receber o noivo, está dizendo aqui que muitas não tinham azeite, está dizendo aqui, e acompanhá-lo com as suas lâmpadas em trajeto pelas ruas até o seu destino. Elas saíam ao encontro do noivo, aquelas ruas escuras que tinha lá, porque não tinha luz elétrica, nada. Elas saíam com aquelas lamparinas e tinham que levar o noivo até o seu destino, iluminando sua entrada triunfal na festa nupcial. Elas deveriam trazer glória para o noivo, quer dizer, trazer a luz, a glória. Geralmente não se sabia qual hora o noivo chegaria ao casamento. Então isso dava uma responsabilidade muito grande para aquelas virgens. Estão entendendo, irmão?
E geralmente o casamento acontecia à noite. E iluminando a chegada do noivo, aquelas virgens levavam as vasilhinhas com azeite, né? As suas... Esqueci o nome agora. Entretanto, 5 daquelas não levavam um azeite extra, para poder manter a tocha daquela lamparina acesa. Elas não usaram de incenso, foram insensatas, né? E logo então, que acabou o azeite das suas tochas ou das suas lamparinas, queira entender você como quiser, não é? Elas foram ao encontro, aquelas que tinham azeite conseguiram achar o noivo, porque saíram na escuridão e acharam e levaram ele até o aposento. E as outras tiveram que comprar óleo em algum lugar e não achando, voltaram ou compraram, mas quando chegaram lá já estava a recepção já havia sido feita, o noivo já estava no seu aposento junto com aquelas concubinas que estavam iluminando o quarto. E agora nada mais poderia ser feito. O noivo chega, entra na festa nupcial, a porta é fechada, e então aquelas que ficaram de fora perderam a sua chance de estar ali junto com o noivo, certo, irmãos? Como madrinhas, e agora já estavam atrapalhando a festa. Já não eram mais, já não serviam mais, não precisava elas estarem ali, já elas estavam atrapalhando. Então, irmãos, agora vamos na palavra que Deus deu. Quantos que não têm azeite estão aguardando o esposo, o noivo? Aí você pode dizer, então tem uma noiva? Então quer dizer que essas concubinas não eram noivas? Você já vai dizer, não, então a minha igreja é a noiva. Não é nada disso, isso aqui foi uma parábola. Não queira você mistificar uma palavra. Não seja místico. Não seja você uma pessoa que venha querer inventar alguma coisa em cima da parábola. Aqui não está falando da noiva. Aqui está falando daqueles que tinham que aguardar a noiva. Quem é que tem que aguardar a noiva? Somos nós, cada um de nós. Certo, irmão? A verdadeira noiva é Israel, irmãos. É o povo judeu. Esse casamento era judaico. Não era brasileiro, português, americano, não, era judaico. O Senhor fez uma promessa para Israel. Ah, mas Israel hoje não crê no Yeshua, mas vão crer. Nós fomos enxertados, nós somos a concubina, cada um de nós, cada igreja cristã que tem aí, irmão, não vai dizer você que você só tem a salvação, você está enganado. A promessa foi feita em Abraão. Abraão não era da sua igreja. Abraão era um homem que morava em Ur dos Caldeus, né? Na região da Babilônia, do Iraque, naquela região lá, entende, irmão? Perto da Mesopotâmia, por ali, irmão. E ele saiu dali e foi em busca da promessa que Deus havia feito para ele, que iria fazer dele uma grande nação. Então, na verdade, a noiva é o povo de Israel. Ele é a noiva. E nós, a igreja, somos a concubina. Você pode dizer, não, mas nós somos a noiva. Sim, somos a noiva, num sentido. Mas no outro sentido, nós somos enxertados para ser a noiva. Por quê que eu posso dizer isso? A igreja é a noiva de Cristo. Claro, você pode dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Eu não estou dizendo que não e nem que sim. Ah, mas você acabou de falar que não era. Sim, acabei de falar num sentido. Num sentido. Nós somos enxertados para ser a noiva. Então essa parábola não fala nada, não quer dizer nada a respeito, irmãos, vamos dizer assim, de raças, nada, porque não aparece o nome da noiva. Nós somos noiva quando estamos em Cristo, quando agimos como Cristo nos ensinou. Adianta sermos uma igreja e não fazer aquilo que Cristo ensinou. Aí não é noiva e nem é concubina, porque se você está numa igreja, mas você não perdoa, você não volta atrás, você tem liderança que fala coisas que não deve, que Jesus não
que fica em segundo plano, que a sua igreja fica em primeiro plano. Você esquece até de... Você fala mais no nome da sua denominação do que no nome de Jesus Cristo. O que você pensa que você é? Noiva? Se você nem fala do teu noivo? Então, irmãos, nós somos noiva, sim, no aspecto que fomos enxertados, mas somos concubinas no aspecto que estamos aguardando. Temos dois sentidos, estamos aguardando o noivo. E nós somos a igreja no aspecto da noiva. É um pouco difícil de entender essa minha explicação, mas entenda. Você, igreja, é a noiva de Cristo, mas ao mesmo tempo você tem que ter azeite. Então, se você, presta atenção, não tem o azeite, você não entra. Mas quem é que tinha o azeite? Era a noiva? Não, eram as concubinas. Então, como nós falamos que nós somos a noiva de Cristo, que nós somos a igreja? Porque Cristo, ele tem um mistério. E qual é o mistério? O mistério da reconciliação, irmão. Ou seja, o ministério, eu falei mistério. Existe um ministério que esse ministério ninguém pode tirar de você nem de mim. É o ministério da reconciliação. Não é ministério de pastor, de presbítero, de ancião, de diácono, nada disso. É o ministério da reconciliação. Explica como é esse ministério, irmão. Esse ministério é que nós, por causa do pecado, fomos desligados da comunhão com Deus. Quando o homem pecou, o homem se desligou da comunhão com Deus. E o seu ato de desligamento fez com que ele ficasse irreconciliável. Deus não tem comunhão com o pecado. Então precisava alguém que viesse para reconciliar o homem com Deus. Como é que o homem ia entrar no céu se ele não tivesse uma reconciliação com o céu? Está entendendo? Ele precisava reconciliar. Então veio o Senhor Jesus Cristo para reconciliar o homem com Deus. Então nessa reconciliação, ele não reconciliou só judeus, ele reconciliou gentios, gregos, árabes, judeus, de todas as raças, cores, enfim, ele fez uma reconciliação geral. E aquele que cresce então no poder da reconciliação, da aliança, da nova aliança, do sangue do concerto eterno, que é o sangue de Jesus Cristo, já não era mais sangue de bodes, de ovelhas, de carneiros, de bois, de pombos, mas era o sangue do próprio Cristo que nos reconciliou com Deus. Quem foi reconciliado com Deus? Fomos nós, certo, irmão? Reconciliados com Deus, nós somos reconciliados com o céu. Agora podemos entrar lá no lugar onde está Deus. Quando eu digo céu, não quer dizer firmamento, quer dizer um lugar onde está Deus, além da nossa imaginação. Aleluia, porque Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, então tem muita coisa lá para cima que nós não conhecemos, irmão. Então quando eu digo que nós somos a noiva e ao mesmo tempo podemos não ser a noiva, quer dizer, se nós não guardarmos o azeite, nós não vamos ser a noiva. E se nós guardarmos o azeite, nós seremos a noiva. Ora, mas não eram concubinas, não eram madrinhas? Sim, mas quando ele fecha a porta, quer dizer um mistério. Nós não sabemos os mistérios. Nós não sabemos o que passa lá dentro com a porta fechada. Não é que ele vai se relacionar fisicamente, mas haverá um relacionamento espiritual. Algo que o homem não entende. Do amor, da misericórdia, da piedade, porque no céu não entra pecado, no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então isso foi só uma parábola, por isso, irmãos, nós devemos ser a noiva de Cristo e também devemos ter o azeite, porque se nós fôssemos só a noiva, não está escrito aqui que a noiva precisou azeite. Ela nem apareceu aqui, ela não precisou. Ela não usava azeite, porque ela não precisava. Por que ela não precisava? Porque era a noiva. Ela estava esperando o noivo lá no seu aposento, conforme a tradição judaica. Quem tinha que ter o azeite eram aquelas que iam ao encontro do esposo. Aí está o mistério. Nós temos que ser a noiva e temos que agir como as concubinas. Temos que ter azeite. E qual é o azeite? É a palavra de Deus. E aonde você ouve a palavra? Na igreja. Mas qual igreja? Num ajuntamento de pessoas, não precisa ser num templo feito de pedra. Parece difícil de entender,
Isso não é uma teologia, mas é uma inspiração. Você pode dizer, né, você falou que é a noiva, que nós não somos a noiva, depois disse que nós somos. Ora, irmão, nem todas as coisas é dado a entender a qualquer um segundo a letra, mas segundo o Espírito, o Senhor mostra aquilo quem Ele quer, porque Ele é a fonte de toda a riqueza e de toda a sabedoria. Nós não somos melhores que ninguém. As concubinas tinham uma missão e nós temos a nossa missão de ter o azeite. Agora eu te pergunto, onde estava a noiva nessa história toda? Ela já estava no aposento. Ela não precisava de azeite. Aí você pode dizer, então era a minha igreja que já foi primeiro e eu deixou os outros para trás. Nada disso. Aqui não está falando, aqui está falando de uma tradição judaica. Não está falando de igreja. Aqui o Senhor quis comparar que todos os que querem entrar no céu têm que ter azeite. Então você tem que ter o azeite. E aqueles que Deus escolheu desde o princípio da fundação do mundo, estes é um mistério que nós não podemos entrar, porque não está ao alcance da nossa inteligência humana. Se nós quisermos entrar além disso, nós estamos saindo fora daquilo que Deus nos ensinou, que nós não devemos procurar saber mais além daquilo que nos convém saber. Porque muitos fazendo isso torcem a palavra de Deus para a sua própria condenação. Então você tem que ter por base, independente de ser ou não ser, você tem que ter por base que você tem que ter o azeite. O importante é ter o azeite, ser participante da festa, entrar pelas portas para participar, aleluia, junto com o Senhor, quando a porta se fechar. Sendo assim, você também é uma noiva, porque não se trata de um aspecto carnal, de uma poligamia, mas se trata de algo espiritual que não se mistura com a carne. O Senhor apenas aqui simplificou, dando uma instrução ao povo na época que compreendia essa linguagem, que todos precisariam, se quisessem entrar no céu, ter o azeite para poder ver o esposo. Se você ainda não tem o azeite, irmão, eis aqui. Se você ainda não comprou o teu azeite, está escrito lá em 50 lá em Isaías, não me lembro agora o capítulo, irmão. Vinde comprai sem dinheiro, leite. Isaías, santo é o Senhor. Até abri em cima aqui do livro, irmão, mas vamos ver aqui onde está escrito para mim não falar coisas que não convém. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Olha só, vou ler no versículo 5. Aqui está falando, canta alegremente, no capítulo 54, para nós terminar essa pregação. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta o prazer com alegre canto, exclama que não tiveres dores de parto, porque são mais os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, e não os impeças as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a tua mão direita e a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes esquecerás da vergonha e da mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é teu marido, e o Senhor é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade e desprezada. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias, presta atenção, olha, eu abri em cima, irmão. Com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti.
diz o Senhor dos Exércitos, que assim será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei, não mirarei mais contra ti, porque as montanhas se desviarão e os monteiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor dos Exércitos, que se compadece de ti. Eu pergunto, para quem o Senhor estava falando isso? No nosso contexto aqui, da nossa Bíblia, fala assim, ó, isso aqui foi o homem que escreveu. A Bíblia não tinha capítulos, não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia ela não tinha versículos e nem capítulos. Isso foi o homem que colocou, certo, irmão? Para facilitar a nossa leitura. Então o subtítulo, Progresso e a Glória da Igreja, foi uma coisa que o homem colocou fundamentado naquilo que estava escrito. Não está errado. Mas aqui Deus fazia uma promessa a um povo. A um povo. Qual era o povo? O povo de Israel, irmãos. Aqui o Senhor chamou o povo de Israel de noiva. Aqui o Senhor chamou o povo de Israel dizendo que ele já era marido dela. Chamou já de esposa. E nós que somos cristãos, então, revertemos isso para nós, porque nós também fazemos parte desta noiva, nós fazemos parte dessa esposa, desde o momento que nós tenhamos o azeite. Nós não seremos esposa se não tivermos o azeite. Os irmãos estão entendendo? Porque o que é o azeite? É a palavra. Sem a palavra, você não tem direito da vida eterna. Qual é a palavra? É Jesus Cristo. Qual é a palavra escritural? É a palavra, as escrituras sagradas. Sem ela, irmão, nós não conseguimos nada. Sem a verdadeira escritura que está aqui, nós não entenderíamos nada. Por isso que Deus deixou a palavra escrita. Imagine se nós não tivéssemos a palavra escrita. Nós não seríamos capazes de entender nada. Imagine se você nascesse lá do outro lado do mundo e cresce em uma outra crença e nunca conhecesse a escritura. Você ia aprender aquilo que você, bendito é o nome santo do Senhor, foi ensinado desde pequeno. Mas se você tivesse Deus tivesse um plano na tua vida, ele faria com que o evangelho chegasse até você e você cresce e você também comprasse do azeite. Aonde é que se compra o azeite? É aqui dentro, irmão. Aqui é uma fonte de azeite. Você que ainda não é crente, você que ainda não busca Deus, leia a Bíblia, busque o Senhor e beba desse azeite, desta água, desse leite, desse pão, e você não terá fome. E nunca faltará o azeite na tua botija, e nem a farinha na tua panela, e o Senhor te alimentará. E no final da jornada, você entrará, não como concubina, mas como noiva, para reinar com o Senhor. Aqui na terra, nós temos que fazer igual as concubinas. Temos, sim, colocar azeite na nossa botija, para que quando o Senhor vier, ele encontre nós com azeite, como virgens prudentes, para entrar com ele nos aposentos reais e reinar com ele e com a eternal Jerusalém, a cidade maravilhosa, que descerá adereçada. Está escrito, Jerusalém descerá do céu, endereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Está entendendo? Está escrito. Eis que eu, João, vejo... Eu vou ler aqui, vai ficar um pouquinho grande esse vídeo aqui, mas eu quero explicar bem certinho para os irmãos entender, porque às vezes alguém pode torcer essa palavra, porque é um pouco complicado, mas é uma palavra explicativa, irmãos, para que vocês possam entender. Ó, eu vou direto lá no assunto. E veio, no versículo 9 de 21 de Apocalipse, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo... Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Não está falando da igreja. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me uma cidade, uma grande cidade santa. Uma grande cidade, a santa Jerusalém de Deus que descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro
com 12 portas, 12 anjos e os 12 nomes sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Tá entendendo, irmão? Aqui está a resposta. Aquela Jerusalém que descia do céu, a noiva, e nós, a noiva que foi enxertada, porque nós não somos judeus legítimos. Então o que acontece? Nós somos enxertados na videira. Precisamos do azeite. Sem azeite não dá, fica na escuridão. Compre o azeite enquanto está fácil de comprar. Chegará o dia que até para comprar o azeite já está acontecendo. Eu posso dizer que eu já estou sendo perseguido. Em alguns lugares os meus vídeos foram bloqueados. Não podem entrar em alguns países. Certo, irmãos? Meu canal é tão pequeno e já aconteceu isso. Não vou citar os nomes dos países aqui, mas só porque eu defendi Israel, eu acho, porque tem países que já não aceitam que meu vídeo já recebi um comunicado que tal país, tal país, tal país não vai abrir mais os meus vídeos. E o meu canal é tão pequenininho, irmão. Por isso eu peço a ajuda de vocês. Subscrevam, porque esse canal já está incomodando. Com pouco conteúdo, com pouca coisa, já está incomodando alguém. Mas eu agradeço a Deus que você, que tem um azeite, nós queremos também ter esse azeite, porque o Senhor vem vindo aí e vai levar você, a sua família, a sua casa, protegendo. Se você está passando alguma prova, enfermidade, receba a libertação em nome do Senhor Jesus e que você possa ouvir essa palavra até o fim. Ficou cumprido esse texto, esse vídeo, mas vale a pena, irmão. Deus que vos abençoe e se você sentir, passe para frente. E se peça para alguém se subscrever, se for assim o seu sentimento. Deus que vos abençoe e Deus seja sempre louvado.